Agora a gente vai passar pelo fluxo dos equipamentos de carga, que são as escavadeiras e as pás carregadeiras. Ambos os equipamentos possuem o mesmo fluxo, o que diferencia um aplicativo do outro, o aplicativo da escavadeira para o aplicativo da pá carregadeira, são os códigos que são configurados pelo cliente, né? Então, eles são personalizados por tipo de equipamento e por cada cliente. Então, aqui a gente vai fazer um simulado de um equipamento de carga escavadeira e aí vocês podem considerar também para o equipamento do tipo pá carregadeira. Nessa primeira tela, onde vai estar ali para o operador fazer o primeiro apontamento, eu vou digitar a minha identificação, a minha matrícula. Então, eu inseri a minha matrícula como 601. Vou colocar aqui. E a minha senha também foi configurada lá no sistema de gerenciamento operador como 601. Eu avanço, aí aqui vai trazer o meu nome e o equipamento que eu vou operar. Aqui está um outro equipamento. Se tivesse o mesmo, eu poderia só clicar aqui no código e prosseguir. Mas aí eu clico, escavadeira do grupo EH, a escavadeira 01, por exemplo. Então é só clicar aqui nessa caixinha que vai me aparecer aí o tipo de equipamento e o equipamento para eu selecionar. O código, que é a senha do equipamento, e logo depois vem a tela de checklist. Aqui, cada item de checklist, o tipo de apontamento não testado, não conforme ou conforme, e ao finalizar todos os apontamentos, o botão de concluir fica disponível para avançar. Nessa próxima tela, vem me trazendo o orímetro e a quilometragem inicial. A gente consegue configurar para saber mais de um orímetro lá em gerenciamento orímetros, né? Então, eu quero orímetro do motor, orímetro, por exemplo, né? Vários orímetros eu posso colocar. Nesse caso, não tem quilometragem, porque as escavadeiras não apresentam quilometragem, então por isso que a gente inativou lá em orímetro, né? Gerenciamento orímetro. Então, vou colocar aqui um valor simbólico de orímetro para essa escavadeira 01, 10.000 horas. Esse valor ele é apresentado no próprio equipamento, tá? É o valor de horas aí do motor. Eu entro. Aqui eu posso ter a possibilidade de alterar esse orímetro ou, de fato, entrar no equipamento. Então, aqui a gente já começou o fluxo do equipamento de carga, que é essa tela. Selecione o tipo de operação, alimentação, transporte convencional e códigos. Aqui, códigos é a tela de códigos que o equipamento tem. A gente inseriu lá em gerenciamento códigos, todos os códigos personalizados do cliente, né, para esse tipo de equipamento. Então, por exemplo, checklist efetivo, abastecimento, omissão, restrição, serviço auxiliar. Até aqui, equipamento liberado, são códigos base do sistema. Eu não quero algum, pode pedir a equipe de suporte para ocultar, tá? Os demais eu acrescentei, ó. Troca de operador, troca de turno, parada pessoal, repetição, aguardando instrução, acesso estreito. Então, isso é altamente personalizado. Posso colocar tudo em letra maiúscula, posso colocar em minúscula, e vai de acordo com o que o cliente preferir. Por exemplo, por que tem essa lá no tipo de operação? Porque a primeira tela aparece os tipos de operação e também o código. Porque imagina, talvez no início do turno, o equipamento vai para deixa eu ver, um abastecimento. Então é só clicar aqui, lá em código abastecimento, e não preciso vir direto na tela de operação, depois na tela de código, né? Fica mais fácil assim. Beleza. Eu vou voltar aqui para o meu modo de operação e ele me pergunta qual que é o tipo de operação. A gente tem 3 tipos, que são essas aqui para ficar mais fácil o entendimento. A alimentação, eu estou alimentando o meu
o meu britador. Então, eu estou tirando o material lá na pilha pulmão e basculando no britador, né? Eu, como escavadeira ou carregadeira. E esse tipo de operação, ele contabiliza o número de basculamentos, né? Então, todo momento que eu estiver basculando material no britador, ele está contabilizando como um ciclo. A etapa de transporte não é transporte carregando caminhão. A etapa de transporte, ela é um remanejo de material. Notem que aqui está uma carregadeira rebaixada, que é muito utilizada em mina subterrânea, porque ela faz bastante essa operação de pegar o material na frente de lavra que está um pouco mais difícil em questão de segurança, vai até com o joystick e traz até um ponto para facilitar depois o carregamento do caminhão ou outra coisa, né? Ou outra atividade. Então ela faz um remanejo, pega de um ponto e bascula no outro. Esse ciclo aqui ele é contabilizado pelo número de ciclos, né? Então eu inicio o cargo aqui, finalizo aqui. Inicio e finalizo. Já o convencional, eu gosto de lembrar que ele excede carregando o caminhão. Por quê? Ele vai pegar ou na própria frente de lavra ou num estoquezinho aqui de um remanejo anteriormente e carregar o caminhão. Ele não é contabilizado pelo número de conchas, mas sim pelo tempo total de carregamento. Então, se eu dei uma conchada somente e carreguei o caminhão, eu finalizo. Mas se eu dei 10 conchadas e só no final da 10ª eu carreguei o caminhão, eu finalizo o meu ciclo, tá? Então, o que vai importar para a gente aqui no convencional é o tempo de carregamento. Essa separação aqui é muito importante porque ela vai influenciar diretamente na produtividade das escavadeiras e pás carregadeiras. Se for entendido que transporte é carregamento de caminhão, vai sair dados errados. Então, isso é extremamente importante saber a diferenciação de cada tipo de operação. Voltando aqui, então eu vou começar pelo tipo de operação alimentação. E a próxima pergunta que o aplicativo me faz é: selecione a origem. Qual o local que eu estou carregando? Ele tá me perguntando porque eu estou em um simulador, né, para utilizar aqui o aplicativo. Mas se eu estivesse em uma mina a céu aberto com áreas cadastradas e o equipamento esteja dentro de um polígono cadastrado, ele não faz essa pergunta. Ele carimba automaticamente a origem daquele apontamento. Iniciou a carga, ele já contabiliza ali. Como aqui eu não estou, e pode ser em casos de mina subterrânea também, não tem como o GPS captar, né, essas informações. Então ele pergunta: selecione a origem, eu vou colocar a mina e o ponto de origem, que é o subelemento que a gente cadastrou lá na plataforma de gerenciamento e elemento. Eu clico, por exemplo, na frente A. Se fosse uma mina a céu aberto com áreas cadastradas e o equipamento dentro dessas áreas cadastradas, somente iria perguntar a partir desse momento qual o material que você está carregando. Então, eu vou colocar aqui o exemplo de uma hematita compacta, e essa hematita compacta que sai lá da mina vai para o britador. Um exemplo. Beleza. Então, eu dei as primeiras informações para o aplicativo. Aqui a gente tem a tela de efetivo operação, código, manutenção e programação. Não tem nada que é a programação ali que vem do despacho, tá? Caso tenha alguma atividade, vai aparecer aqui e vocês vão ver melhor também no módulo de despacho. Beleza. Nessa tela principal, aqui no canto superior esquerdo, a gente tem o nome, meu nome e a minha matrícula. Então, caso o operador entre na matrícula do João, né, que não entre na matrícula errada,
ele vai conseguir ver aqui o nome dele. Aqui é o sinal de rede, então o meu tá verde, ele está conectando e ele tem aquelas demais cores de laranja, amarelo, cinza, roxo, né? Igual que eu já expliquei nos vídeos anteriores. Aqui são os dados a serem sincronizados. Tem pouquinho dado aqui, não chega a ser nenhuma viagem, até porque eu não fiz uma viagem, né? Então, por que tem pouco dado? Porque o sistema sempre está colocando alguma informação, ele sempre está tentando enviar alguma informação para o servidor. Ele capta informações de 10 em 10 segundos. Aqui é a versão que está disponível, que eu estou utilizando do aplicativo, e aqui o equipamento que eu estou operando. Equipamento de carga, escavadeira 01. Aqui, nesse canto, é o número de ciclos totais. Então, se eu mudei para transporte, ele vai somar aqui, tá? Se eu mudei para convencional, ele vai somar. E caso o aplicativo feche, né? Ou o operador saia, faça o logout, quando ele voltar, vai estar zerado, porque é um novo login, mas todos os dados já vão estar nos relatórios, se for mineração aberta, sincronizando, né? Se não, se for uma mina subterrânea, não precisa preocupar, porque esses dados não estão perdidos. Aqui é a etapa do ciclo que o equipamento está, então ele está aí há quase 10 minutos na etapa de vasculhamento, quando se fala de alimentação. Aqui são as atividades que a gente viu lá em gerenciamento, atividades e alertas. O local é onde o equipamento está, né? Então aqui está o local desconhecido, de novo, porque eu estou no simulador. Se tivesse em área cadastrada, com o tablet, tudo certinho, isso aqui iria mudando, né? Dependendo das áreas que eu fosse passando, ia vir o nome das poligonais aqui. O botão de iniciar a carga e as informações do meu ciclo, tá? Beleza, quando eu estou em alimentação, eu pego lá da minha pilha pulmão e basculo lá no britador. Contabilizou 1. Pego lá da pilha pulmão, basculo lá no britador, ele contabiliza. Então aqui é só clicar nesse botão de iniciar a carga, não preciso iniciar nem finalizar. Ele já está contando ali o número de basculamentos. Quero trocar o tipo de operação? Só vim para a operação, por exemplo, de transporte. Vou fazer um remanejo de material. Eu vou iniciar a carga e aí eu estou naquela etapa de carregamento. Estou pegando de um ponto para levar para o outro. Peguei, eu finalizo e aí eu estou, quando eu bascular, eu finalizo e aí eu vou entrar naquele intervalo de carga, né, do ponto que eu basculei até o ponto de origem novamente. Beleza. Agora a gente vai para a etapa de convencional, onde eu estou carregando o meu caminhão. Então eu vou iniciar a minha carga. Chegou um caminhão, posso iniciar. Aqui eu tenho a opção de mudar o material. Vamos supor que mudou, é hematita friável, que vai lá para o britador também. Então eu consigo mudar esse material no meio do meu carregamento. Dei uma, dei duas, dei três, dei 4 punchadas, buzinei para o operador, eu finalizo. Então ele entrou em intervalo de carga, onde eu estou aguardando o próximo caminhão a chegar, tá? Então eu já contabilizei aí 9 ciclos, porque foi o somatório das demais tipos de operação. Se nesse intervalo de carga eu não tenho nenhum caminhão para chegar, por exemplo, vai demorar um pouco, eu posso fazer um serviço auxiliar, um serviço de infraestrutura, né, se for o caso. É só vir aqui em código, nesse caso eu vou colocar aqui como serviço auxiliar, né, pode ser ajeitando leira, né, algum outro código, vai de acordo com o que a operação solicitar aqui, né?
Terminei de arrumar aquela leira e o caminhão está chegando, eu volto no intervalo de carga e o caminhão deu a ré, eu vou buzinar para ele, então eu vou iniciar minha carga. Só que nesse momento, eu peguei grandes blocos, né? Um exemplo, eu peguei grandes blocos que eu não vou conseguir carregar o caminhão, né? Grandes matacos. O que eu estou fazendo? Eu pego esse mataco e coloco num ponto. Pego outro mataco e coloco num ponto, até chegar no material certo, né? E aí eu comecei a carregar. Esse tempo meu de carregamento ele vai ficar maior por conta do mataco, que possivelmente foi um desmonte que não ficou tão adequado assim. Então, o tempo de carregamento é o momento que o caminhão chega para ser carregado e eu estou disponível para carregar. Dependendo se ele demore ou não, eu tenho que ficar nesse tempo aí todo certinho. Tem casos, por exemplo, que as escavadeiras são subdimensionadas em relação aos caminhões. Então, esse tempo também vai ficar bem grande, porque às vezes tem que dar umas 20 conchadas, né? Então, ao final desse carregamento, eu finalizo. Beleza, então aqui já contabilizou o número de ciclos. Só que no meio do meu ciclo eu vou fazer uma refeição, eu vou para o meu almoço. Eu venho aqui em código, procuro aqui refeição, entro em modo refeição e ele está contabilizando o tempo. E aí, por exemplo, eu fiquei, né, às 1 hora que eu tenho para a refeição, fiquei lá. Voltei, vou voltar para a minha operação, né? Ou posso mesmo, vamos supor que eu estava em refeição e nesse momento deixa eu ver. Chegou um caminhão para eu limpar a báscula porque tem carga morta. Eu clico aqui em limpar a báscula e ele começa a contabilizar, tá? Aí logo depois, vamos supor que chegou o pessoal da segurança para fazer uma inspeção no meu equipamento. Eu clico aqui, inspeção visual, e notem que esse código ele está verdinho e os demais que eu apontei também. Por que ele está verde aqui? Porque ele não é de saída imediata, que foi configurado lá em gerenciamento código logout, no caso. Se ele fosse de logout, saída imediata, isso daqui iria ficar vermelho. Mas eu posso sair em inspeção visual? Posso, é só clicar mais uma vez, tá? Beleza, fiz a inspeção visual, voltei, vou começar a carregar meus caminhões, iniciei, finalizei a carga, iniciei, claro que os carregamentos não vão ser de 1 segundo, né? Mas aqui é só um exemplo. E aí, meu equipamento quebrou. Meu equipamento quebrou e vai ser uma corretiva rápida. Eu chamo o pessoal da manutenção e já coloco ele em corretiva. Então, se o meu equipamento quebrou, eu entrei numa manutenção corretiva. Já está contabilizando aí. Aí vamos supor que o mecânico veio, fez a corretiva bem rápido, conseguiu adiantar. Eu consigo voltar para o meu turno e consigo carregar meus caminhões. Eu volto aqui em efetivo e continuo no iniciar e finalizar a carga que eu estou carregando os meus caminhões. Tá? Nesse período, deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui que eu posso trazer. Chegou o momento na hora da tarde de fazer o lanche. Eu venho aqui, clico em lanche e aponto. Tá vendo que isso é bem simples? Todos esses códigos aqui, ó, eles são por tempo, né? Então, nada a gente tem que colocar outra informação. Por exemplo, até o abastecimento, clicando aqui, a gente não coloca a litragem. É outro aplicativo, né? O aplicativo de abastecimento que coloca a litragem do equipamento. Então, aqui eu vou apontar todos os códigos de parada operacional ou serviço auxiliar, tá? Aqui a gente aponta todos os códigos de operação, né, no caso, todas as atividades de operação e aqui manutenção. Lembrando que a tela de efetivo
impacta diretamente na produtividade, porque quanto mais rápido a minha carga, talvez mais produtivo eu sou. Quanto mais eu fico ali ocioso em intervalo de carga, menos produtivo eu sou, né? Então, vai demandar aí da produtividade. A tela de código influencia basicamente na utilização física. Então, quanto maior tempo eu estiver parado por algum motivo, por exemplo, parada pessoal, guardando instrução, qualquer um deles, mais impacto eu vou causar na minha utilização. E a manutenção, quanto mais eu ficar em algum tipo de manutenção, mais impacto irá causar para a DF. Tá? E aí, o meu turno acabou. Eu posso vir em troca de turno, para esses casos, onde o meu turno acabou e eu vou apontar aí. Por exemplo, meu turno acaba agora, às 14 horas. Eu posso apontar a troca de turno agora, que eu já estou finalizando, né? Mesmo que venha outro operador ou não, tá? O troca de operador é quando há uma troca, eu vou sair, o outro operador vai entrar, mas não terminou o nosso turno. Então, é uma troca de operador. Tá? Não seria esse caso aqui, por exemplo, às 14 horas entra outro operador, eu colocaria troca de operador? Não, seria troca de turno, porque o turno está acabando. E o sem operador por exemplo, meu turno acaba às 19 horas, só que às 14 horas eu vou sair porque me pediram para fazer outra atividade. E não tem ninguém para operar esse meu equipamento, essa escavadeira 01. Eu vou sair em sem operador, porque eu sei que não vai ninguém ali operar esse equipamento, tá? Então, eu vou sair aqui em troca de turno, coloco a quilometragem aí final, o orímetro final e saio do aplicativo. Ou seja, eu já finalizei meu turno, aquelas informações que eu coloquei durante o turno, elas foram enviadas, né? E agora tem que ser explicado que toda vez que usar o aplicativo tem que sair, tem que fazer o logout, porque senão uma outra pessoa pode fazer os apontamentos ali com a matrícula e senha do operador.